Olá, meus amigos, minhas amigas que participam do segundo congresso virtual da Rede CNA Jovem. Eu sou Zé Mário, presidente da FAEG, vice-presidente da CNA e deputado federal. É uma alegria muito grande estar participando com vocês desse segundo congresso virtual, tentando aqui falar um pouco sobre as questões legislativas, principalmente em relação ao agronegócio, e matérias que são importantes, impactantes no sentido positivo e também muitas matérias que são impactantes no sentido negativo, aliás, que é a grande maioria. Mas de qualquer forma eu quero parabenizar vocês por participarem desse congresso, por essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, ela é primordial. E principalmente vocês que já são o presente e o futuro, né? O presente de pessoas que estão pensando no empreendedorismo, estão empreendendo, pessoas que, sem dúvida nenhuma, pensam muito também na sucessão familiar, estudam muito a sucessão familiar e, é claro, na formação de líderes, líderes classistas, líderes políticos, que tanto precisamos para o nosso país. Então, minha gente, eu queria só dizer a vocês de que o agro é aquilo que nós temos de bom no Brasil, orgulho do nosso país, sinônimo de tecnologia, de inovação, de ciência, de produtividade, e que orgulha a todos nós, produtores, lideranças e a todo o Brasil. Então esse é o agro brasileiro. E o agro brasileiro, ele vai muito bem, ele é um grande orgulho. Mas o grande desafio nosso, o que nós precisamos buscar e dar as respostas? O agro vai muito bem. E o produtor rural? Como que ele está o produtor rural? Muitas vezes nós vemos aí produtores endividados, produtores com problemas, né? Diferente do agro. Nós precisamos, todos nós, de braços dados, buscar equilibrar o agro bem, né? O agro ser tudo isso que é esse orgulho, e por um outro lado também o produtor ter equilíbrio, o produtor poder ter a sua produção equilibrada, a sua renda equilibrada. Então, portanto, talvez seja o grande desafio que nós tenhamos agora, é de buscar dar renda e equilíbrio aos produtores do Brasil, para que eles possam também estar, se eles produzem esse grande agro, eles também fazerem parte com o equilíbrio do agro brasileiro, estando no mesmo nível. Talvez não, com certeza esse é o grande desafio que nós temos. E o que eu quero falar um pouco são medidas legislativas que impactam no agro. E medidas essas que elas podem ser positivas ou negativas. E na maioria das vezes são medidas negativas, medidas que procuram de toda forma estar inibindo o setor agro, está também atravancando e criando dificuldades para o setor agropecuário. Porque ainda muitas pessoas não entendem que o agro no Brasil, ele tem sido a mola mestra, ele tem sido a alavanca, ele tem sido, aliás, o orgulho de todos nós brasileiros. Nós evoluímos muito nos últimos anos, evoluímos em produtividade, isso é fruto oriundo da ciência, da pesquisa, da inovação. Basta ver os índices que nós conseguimos nos últimos anos. Um pouco mais de 30, 40 anos, o Brasil deixou de ser um importador de alimentos e hoje se tornou um grande player, um grande produtor mundial, abastecendo grande parte da população mundial. E é extremamente importante porque o Brasil se coloca exatamente no centro dessa discussão quando o tema é segurança alimentar e quando o tema é produção, alimentos, enfim, alimentos saudáveis. O Brasil se coloca no centro como uma grande fazenda, como um grande país produtor em todo o mundo. E é claro que vários temas são discutidos no legislativo em relação a tudo isso. Eu vou começar falando a vocês sobre dois temas. O primeiro deles é a Lei Candir. O que é a Lei Candir? A Lei Candir, 96-97, ela desonerou as exportações de produtos no Brasil. Todos os países do mundo, a maioria dos países do mundo, eles exportam produtos, eles não exportam impostos. E essa é uma discussão que vem sendo travada praticamente no dia a dia no Congresso Nacional, em níveis de governo, no sentido de que se mantenha a isenção sobre exportações para que nós possamos ter competitividade. E a Lei Candir, quando ela surgiu, foi um marco extremamente importante para a evolução da agricultura brasileira. Basta nós vermos o que nós crescemos, o que nós
o que nós conseguimos ganhar de produtividade e o que nós conseguimos ganhar de mercado mundial. O Brasil até então exportava muito pouco e hoje nós somos grandes exportadores. E a Lei Candir, ela visa desonerar os produtos agropecuários, os produtos semi-elaborados, de ICMS e de impostos sobre a exportação. E é claro que quando ela foi pensada lá atrás, ela tinha também um pano de fundo. Qual era? Que com a desoneração nós iríamos ganhar competitividade em função da própria falta da infraestrutura e da logística que nós temos no Brasil. Vocês todos sabem a dificuldade que nós temos com rodovias que estão em péssimo estado de conservação, rodovias que não foram duplicadas, a deficiência que nós temos ainda em hidrovias, o potencial que nós podemos desenvolver muito, mas ainda está muito aquém no nosso país, os portos nossos que precisam ser ampliados, melhorados a sua capacidade. É claro que existem programas aí de privatizações de portos que hoje já estão andando muito, mas nós precisamos urgentemente ampliar nossa capacidade portuária, embarcando mais rápido, diminuindo o custo do Brasil. As nossas ferrovias, basta vocês verem, aí vou dar um exemplo para vocês, da Ferrovia Norte-Sul, mais de 30 anos sendo construída, e você só vê notícias da Norte-Sul. Agora é claro que com a concessão e a venda da outorga da Norte-Sul para a empresa Rumo, nós já conseguimos diria assim, uma vitória em relação a isso. Mas há mais de 30 anos as notícias da Norte-Sul eram só negativas. É corrupção, gente sendo presa em função do superfaturamentos, em função de desvios em relação ao Norte-Sul, que trata do nosso sistema ferroviário. E entre tantas outras deficiências da infraestrutura. Eu digo isso tudo porque a Lei Candir, ela veio, de uma certa forma, cobrir, em parte, essa lacuna que é a falta de infraestrutura no Brasil. Com a desoneração das exportações, nós ganhamos uma certa competitividade, o que nos deu condições de concorrer, não diria em igual condições, mas mais próximo dos nossos concorrentes, que é a Argentina, que é os Estados Unidos, que são os outros grandes produtores do mundo. Então, portanto, a Lei Candir, ela veio, nesse sentido, beneficiar. E todos os dias nós vemos ameaças do fim da Lei Candir. Por quê? Porque os estados perderam a arrecadação. O governo federal criou a Lei Candir, era para ter criado totalmente o Fundo de Compensação da Lei Candir, a conhecida FEX, só que o governo federal não reembolsa as perdas por estado, como ficou de ser coberta essa diferença aos estados brasileiros. E os principais estados produtores do Brasil, os governos estaduais, ressentem dessa falta de contribuição que esses produtos dão, e criando uma pressão enorme para que a Lei Candir ela possa ser extinta e assim os estados ter condições de estar refazendo o seu caixa. Então, portanto, é uma queda de braços muito grande. Nós temos trabalhado muito no Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal, como também no Senado Federal, no sentido de manter a Lei Candir, porque ela é extremamente importante. Na Previdência foi discutido isso. Agora, na PEC paralela, PEC 133, que tramita no Senado Federal, aliás, já foi aprovado, ela, de uma certa forma, ela traz algo nesse sentido, quando ela taxa as exportações com o Fundo Rural, ela ainda precisa tramitar na Câmara, mas a queda de braço ela é dioturna. Um outro assunto que eu quero discutir com vocês é o Convênio 100, que também é de 96, 97. É o segundo item. Nós temos a Lei Candir e o Convênio 100, que realmente guinou e deu uma guinada no agro brasileiro. O Convênio 100, ele é um convênio assinado por todos os estados brasileiros, pelos 27 estados brasileiros, dentro do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, é o conselho que compõe todos os secretários de Fazenda do Brasil. Uma decisão do CONFAZ, ela precisa ser unânime. Todos os estados têm que concordar, senão esse acordo cai, o convênio cai. Ele vem sendo negociado ano a ano, esse ano em abril ele venceu, foi uma dificuldade enorme em nós estarmos renovando, e agora em abril do ano que vem ele vai vencer de novo. Nós já estamos discutindo ele a nível de CONFAZ. E o que é o Convênio 100, para vocês terem uma ideia? O Convênio 100 ele dá uma redução do imposto, do ICMS, sobre os insumos agropecuários, fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, vacinas, remédios para o gado, rações, enfim. O Convênio 100
ele é uma ferramenta, ele é um dispositivo legal de redução que traz um custo na redução, uma redução no custo de produção no Brasil de 10 a 15%. Na pecuária ele é ainda maior. Imagine vocês, nós temos um aumento no custo de produção de 10 a 15% no Brasil. Inviabilizaria aí grande parte do sistema produtivo rural do nosso país. Nós já estamos discutindo novamente o Convênio 100, as entidades de classe como a nossa CDA, OCB, enfim, outras entidades de classe estão discutindo, e nós, do Congresso Nacional do Parlamento Brasileiro, nós temos debatido quase que diariamente o Convênio 100, a Frente Parlamentar Agropecuária e todos nós. E nós vamos, claro, estar lutando pelo Convênio 100 para que ele possa estar permanecendo até vir a reforma tributária e dentro da reforma tributária a gente poder perenizar. Hoje ele é negociado, ele é aprovado para duração de 1 ano, 2 anos e efetivamente o Convênio 100 ele é extremamente importante, tanto a Lei Candir como o Convênio 100. Eu também queria discutir um outro tema extremamente importante, que ele é uma pauta atualíssima no Congresso Nacional, que é a medida provisória 897, que é a chamada medida provisória do agro. E essa medida provisória, ela traz no seu bojo matérias extremamente importantes para o setor agropecuário. Para vocês terem uma ideia, quando ela foi editada, ela recebeu 349 emendas parlamentares, para vocês verem a importância que ela tem. E talvez a medida provisória 897, que existe uma comissão mista, que nós fazemos parte, que está discutindo ela, elaborando ela, melhorando ela, ampliando. É claro que dentro dos limites que se permite a legislação, de não acatar os chamados jabutis numa medida provisória, mas ela trata de assuntos importantes. A lei agrícola no Brasil, ela é de 1967. Imagine vocês uma lei agrícola que tem tantos anos e o tanto que nós avançamos, o tanto hoje que a velocidade das informações são tão grandes, nós ainda temos uma lei agrícola de 1967. E talvez a MP 897 seja a grande arrancada da guinada de nós mudarmos de grau, evoluindo numa ferramenta de política agrícola mais justa, mais equilibrada para o nosso país. Ela trata, por exemplo, de assuntos importantes, como é o patrimônio da afetação. O que é o patrimônio da afetação? O cidadão tem uma propriedade de 1.000 hectares, que vale aí 10 milhões de reais, e essa propriedade ela está no registro único, garantindo uma dívida de 100 mil reais. Então o produtor ele tem 10 milhões de reais de patrimônio, e esse patrimônio garante uma dívida de 100 mil reais. Os outros 9 milhões e 900 ele fica preso, travando ali. E o que acontece com isso? Você vai dar ele para pegar um novo financiamento, ou dar ele numa garantia de uma nova, de uma nova necessidade que você tenha, e vai fazer com que se onere que aumente os juros. E é isso que nós temos que combater. Nós temos que buscar cada dia mais juros mais baratos, nós temos que cada dia mais buscar equalização. E o patrimônio de afetação, ele prevê exatamente isso. Um outro mecanismo que está dentro da medida provisória 897, que é muito interessante, é a possibilidade, que até então não pode no Brasil, não podia antes da emissão da medida provisória 897, que é da emissão de certificados ou de documentos financeiros do agronegócio emitido em dólar, emitido em moeda estrangeira. Por exemplo, uma CPR, você não podia emitir ela em moeda estrangeira. Ou outros certificados e outros documentos creditícios que você tem no agro, como o CDA, como outras ferramentas extremamente importantes. Isso vai possibilitar nós buscarmos recursos internacionais. Hoje vocês sabem que muitos países praticam taxas de juros negativas, e aqui no Brasil ainda nós pagamos juros de agiota. Quando você vai num banco, você não está praticamente nem mexendo com o banco, você está lidando com a agiotagem no Brasil. Basta ver o crédito oficial. Hoje nós temos uma Selic de 5%, o Tesouro Nacional ele equaliza parte dos juros agrícolas e ainda você paga 8% de juros no crédito oficial, no crédito rural oficial. Além, é claro, daquela pegadinha que existe, aquele que eles falam de
eles chamam de reciprocidade, eu prefiro chamar de venda casada, quando o cidadão vai no banco pegar um recurso e o gerente fala assim, não, você tem que fazer um seguro, você tem que fazer uma aplicação, você tem que fazer isso, aquele outro. Quando você vê a taxa de juros que todos acham que é 8%, ela pula para 15%, 18%, se transformando numa agiotagem oficial. Nós precisamos combater isso, nós precisamos modernizar, nós precisamos de ferramentas onde o produtor rural, onde o setor agro no Brasil possa trazer capital internacional, possa trazer pessoas que estejam dispostas a investir no agro. O agro brasileiro é uma maravilha. Agora, nós precisamos também tornar ele atraente e ele seguro para os investimentos. Nós precisamos ainda avançar muito nesse sentido. Um seguro rural mais eficiente, fazendo com que o mercado financeiro principalmente, ele enxergue o agro como um bom negócio para investir. Então eu não tenho dúvida de que a medida provisória 897, ela é a ponta de largada, ela é a grande largada para nós modificarmos o sistema, inclusive de política agrícola no nosso país, né? O patrimônio de afetação, com a CPR e documentos emitidos em dólar, com a possibilidade de outros bancos privados também buscarem no Tesouro Nacional a equalização para aplicar recursos na agricultura, quando que o Tesouro Nacional equaliza as taxas de juros. Existe uma outra ferramenta extremamente importante dentro da medida provisória 897, que é o aval fraterno, o aval solidário, onde até 10 produtores podem se juntar e trocar o aval, fazendo um fundo de aval, indo buscar outros recursos, podendo renegociar suas dívidas. Então, portanto, a medida provisória 897, ela é um marco, é a largada de nós estarmos buscando outras ferramentas de política agrícola, dando mais tranquilidade e dando grandeza ao setor agro do Brasil. Tem várias matérias circulando lá e eu gostaria de citar algumas aqui importantes. Primeiro, faixa de fronteira. Todos sabem que nós temos uma linha de 150 quilômetros nas fronteiras nossas com países vizinhos, onde existem algumas limitações. E essa lei venceu, ela está para ser aprovada, nós já aprovamos o regime de urgência e é importante dar celeridade a esse processo. Isso permite com que os produtores dessa região eles possam buscar financiamento, possam dar em garantia, o que normalmente não é permitido. Um outro projeto também que está tramitando, que é extremamente importante, é de conectividade. Vocês sabem a dificuldade que nós temos no meio rural de ter sinal de internet. E não é só sinal de internet na sede da propriedade da fazenda, mas sim sinal de internet nas lavouras, esparramadas, onde você possa ter uma linha. Isso é extremamente importante, porque vai trazer muitos benefícios, né? Hoje todos com startups, com os agro-startups, enfim, a agricultura de precisão, é extremamente importante que nós temos conectividade. Existe um fundo, FUST, que chama de 20 bilhões de reais, onde existe recursos sim para isso. Então, portanto, esse projeto de conectividade no campo é extremamente importante, ele está pronto também para ir a plenário. Licenciamento ambiental. Todos vocês sabem, conhecem a dificuldade que é de se conseguir uma licença, uma outorga no Brasil. Aí as pessoas falam assim, mas vocês vão criar uma nova lei de licenciamento ambiental, podendo ampliar desmate. De forma nenhuma. Primeiro, que nós somos contra o desmatamento legal. Agora, o que nós precisamos é dar agilidade aos processos. Nós precisamos, aliás, existe uma matéria minha também, um projeto de lei meu, onde ele prevê que se o Estado não der a resposta em tal tempo, a resposta está dada. Porque hoje, quando você vai fazer um licenciamento, o Estado tem 30 dias para dar a resposta, 90 dias não dá a resposta, os documentos vencem, as certidões vencem, e é toda aquela dificuldade. Então, portanto, esse projeto de lei do licenciamento ambiental, ele é extremamente importante para nós ganharmos agilidade sem tirar a rigidez do processo, sem tirar o rigor. Nós temos hoje o Código Florestal Brasileiro, o projeto de lei, a lei mais rígida do que diz respeito à proteção ambiental no planeta. Agora, o que nós precisamos é dar agilidade aos processos para que nós possamos, não só o meio rural, obras públicas, indústria, comércio, nós possamos evoluir e desenvolver, nós precisamos fazer com que o Brasil cresça, nós precisamos fazer com que a economia se dinamize, nós precisamos gerar emprego e renda no Brasil. E essa matéria, esse projeto de lei de
de licenciamento ambiental, ele é extremamente importante. Já aprovamos a MP 884, que trata a lei do CAR, deixando o CAR aberto, deixando o CAR para as pessoas poderem fazer e, é claro, consequentemente também o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental no nosso país. Nós temos lá também há 2 anos pronto para ser aprovado a Lei dos Defensivos Agrícolas. Extremamente importante, as pessoas falam, vocês querem liberar mais defensivos, de forma nenhuma. Nós precisamos modernizar. Vamos começar da palavra agrotóxico. O mundo inteiro usa o nome pesticida e no Brasil é agrotóxico, com aquela caveirinha. Ora, gente, eu particularmente prefiro o nome remédios para a planta. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ele usado de uma forma correta, sem dúvida nenhuma, trará aí grandes ganhos. Então, portanto, é extremamente importante. Trabalhamos muito também em alguns produtos importantes, por exemplo, como o alho, a lei do antidumping do alho que estava vencendo, né? Nós sabemos que a China inunda o Brasil com produto chinês, com alho chinês, aliás, de péssima qualidade. Eu prefiro muito mais o brasileiro, eu particularmente. Agora, existe uma indústria de liminares no Brasil que dá liminares, os importadores importam sem o imposto e inundam o mercado brasileiro, prejudicando aí os produtores de alho do Brasil. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos renovar o antidumping e isso é extremamente importante. E também a questão do leite, que é um tema extremamente importante, envolve 1.200.000 produtores do Brasil, 5 milhões de empregos em toda a cadeia láctea, e nós protocolamos lá um projeto de lei, o PL 953/2019, que trata da importação de leite em pó. Que o leite em pó, para entrar no Brasil, para ser internalizado, ele precisa de 70% ainda do seu prazo vigente. Um projeto extremamente importante. Temos também tido embates importantíssimos com a ANEEL, que é a Agência Nacional que regula o sistema elétrico, veio aí com a resolução 0800, que exigia dos irrigantes, dos aquicultores, licenças ambientais e outorgas para eles terem o benefício do desconto da energia elétrica, algo impossível, como eu já falei anteriormente. Uma licença demora de 5 a 10 anos para sair, veio a dona ANEEL querendo exigir isso. Conseguimos, desde abril, discutindo isso. Agora eles vão exigir apenas o protocolo, do licenciamento da outorga, já vai valer até o ano 2021. E também a resolução 482, que quer aí estar conhecido como a taxa do sol. Um país como o nosso, que tem um potencial enorme para produzir energia fotovoltaica, uma energia limpa, vem a dona ANEEL querendo taxar em até 67% a energia solar que sobra. Eu diria assim que é uma resolução totalmente avessa, haja visto que nós produzimos pouco mais de 1% da energia nossa é a fotovoltaica e, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso, é um desserviço muito grande que a ANEEL presta ao nosso país. Então, eu agradeço a oportunidade, aí o tempo é bastante curto, poderíamos conversar muito mais, mas de qualquer forma a gente conseguiu aí discutir alguns temas extremamente importantes ao agro brasileiro. E a vocês todos, é claro, um grande abraço, um bom proveito e tenham aí um bom encontro virtual.